Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, conforme nos escutam, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas, onde nós conversamos, não é? Debatemos sobre temas das lições da Escola Sabatina que são trimestrais. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que faz parte do trimestrário que fala sobre o livro de Efésios, não é? O apóstolo Paulo continua aconselhando a igreja, mas desta vez, mais especificamente, as famílias. E a lição desta semana é maridos e mulheres juntos na cruz. Incrível, não é? É um tema muito interessante e realmente é algo que as famílias, nos tempos em que vivemos, precisamos todos, que é para conseguirmos, com a ajuda de Deus, alcançar o alvo. Então, aqui temos alguns conselhos do apóstolo Paulo para as famílias, que todos nós acabamos fazendo parte, porque são as famílias que constituem a igreja, não é? É importante que tenhamos famílias fortes, famílias bem estruturadas, e isso só é possível quando ouvimos os conselhos do nosso bom Deus. Eu vou começar já com a introdução, mas antes, deixa-me dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Beneneco. Seja bem-vindo, irmão Beneneco. É um prazer, irmã Isilda. Estamos aqui a cruzar as palavras. Saudações a todos que nos assistem, amigos, amigas. Vivemos em dias muito agitados, num mundo secularizado, pós-moderno, mas muito confuso. Mas mesmo assim, agradecemos a Deus porque não perde nenhum detalhe da vida no universo, muito menos no nosso planeta. É um prazer estar com a irmã Isilda para mais um Palavras Cruzadas em marido e esposas, na minha versão aqui, juntos na cruz. Amém. Ok, o verso da nossa lição diz o seguinte: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isto está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. É o conselho do apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo se refere a mulheres, está-se a referir à igreja, né? Quando se refere a marido, está-se a referir ao próprio Jesus Cristo. E ao longo da nossa lição nós vamos perceber a relação estreita que existe entre o paralelismo que existe, não é? O conselho que o apóstolo fala em relação aos maridos, também depois vamos ver em relação à igreja, no fundo é fruto, é reflexo daquilo que Jesus Cristo faz por nós, mulher, né, como a igreja. E, irmão, eu queria dizer alguma coisa? Sim, é uma introdução que já tem aqui muito para dizer e eu continuaria por dizer que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, o tema central que ele elencou é a unidade. Foi falando muito até o capítulo 4 e entrando mesmo no capítulo 5, a unidade da igreja de forma indireta, ou seja, abstrata, mas depois no capítulo 4 e agora o 5, mais direto, só que em vez de ser só a igreja como tal, ele começa no núcleo da igreja, que é a família. E há uma pergunta aqui que não se faz de rogado e não se quer calar, que é: somos defeituosos? Sim, somos. Deus nos convida a ir a Ele, né? A ir a Ele, como somos, para nos moldar à maneira dele, e a partir dessa obra que só Ele pode, de modelar uma pessoa defeituosa, uma pessoa torta, uma pessoa, enfim, com todos os defeitos por causa do pecado, participar no processo da santificação. Mas também salta à vista, irmã Silva, e todos os amigos que nos assistem, o facto de
Paulo ter sublinhado aqui o vocabulário submissão. Portanto, submissão. A submissão, entendemos que não pode ser unilateral. Portanto, se ele enfatiza a unidade, Paulo enfatiza a unidade. Onde deve haver unidade? Na igreja, o coletivo, corpo de Deus, como no núcleo da própria igreja, que é a família. A submissão não pode ser unilateral. Tem que ser uns pelos outros. E no lar é uns pelos outros. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, incluindo os outros membros da família, no caso, os filhos. Portanto, realçar aqui que a submissão não pode ser unilateral. Portanto, na balança divina, deve haver reciprocidade no uso do vocabulário submissão. A balança não pode pesar para um só lado. Exato. E para terminar essa parte, se me permite, o Espírito Santo, só um bocadinho, o Espírito Santo, quando atua em cada um de nós, com o poder que lhe é conferido, como sendo um com Deus e com Jesus Cristo, portanto, esperando que o aceitemos, nós mudamos. Tão logo nós aceitamos a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nós mudamos. Se antes estávamos no fundo do poço, ou num fundo do poço que não tem fundo, portanto, no poço que não tem fundo, aceitar a atuação do Espírito Santo na nossa vida, saímos miraculosamente desse poço sem fundo para cima e ali sim participamos nos planos de Deus para a eternidade. Isso começa na família, para que a igreja seja estruturalmente forte e principalmente espiritualmente forte. Exatamente. Por isso é que o apóstolo Paulo não aconselha só aos homens, ou só às mulheres, ou só aos filhos, não é? O conselho do apóstolo Paulo é para toda a família, e nisto está incluídos os esposos, as esposas e os filhos, não é? E em relação às esposas, não é? Encontramos em Efésios 5, 22 a 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E continua. E depois continua, a partir do versículo 25, dando conselho aos maridos, né? Vós, maridos, o que é que devem fazer? Amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E ao longo da lição vamos perceber o apóstolo Paulo também aconselhar os filhos, né? Qual é a relação que os filhos têm que ter para com os pais e como é que os pais devem tratar os seus filhos. Mas a base disso tudo, conforme disse muito bem o irmão Beneneco, é o que está em Efésios capítulo 5, versículo 21, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uns aos outros, numa relação onde uma relação não é saudável quando só há a colaboração de uma das partes, não é? Tem que haver o equilíbrio. Quando o marido, a esposa e os filhos estiverem no temor de Deus, certamente que as coisas são mais fáceis. Não estamos a dizer que vão viver que não vai haver dificuldades, que não vai haver problemas, pode haver, mas a resolução, a forma como vão resolver as dificuldades, aí sim é que faz o diferencial. Por isso é que o apóstolo Paulo traz-nos essa mensagem desta semana, que é para termos relacionamentos mais saudáveis. E ainda diz o apóstolo Paulo na continuação, mesmo da introdução, que diz assim: fala como é que nós éramos antes de conhecermos a palavra de Deus, antes de conhecermos o nosso Senhor Jesus. Diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe com engano. Todos nós somos seres humanos falhos, já disse também isso, irmão Beneneco. Mas, quando nos apegamos a Cristo, Cristo desfaz a inimizade criando o quê? Criando um novo homem.
Então, a partir da altura que nos tornamos cristãos, és uma nova mulher, és um novo homem, és um novo filho, és um novo pai, não é? E assim teremos, com a ajuda do Espírito Santo, relacionamentos mais saudáveis. Podemos passar sim. Com certeza, com certeza. Isso já, essa chega que a irmã Vila deu, faz-nos entrar para o conselho do apóstolo Paulo para com as esposas cristãs. Aqui há muita coisa que se diga. Eu gostaria de dizer que é preciso realçar aqui esposas cristãs. Exato. Significa que aqui o conselho vai para aquelas esposas que, por ventos dessa vida, terão entrado num casamento cujos maridos não são cristãos, ou e mesmo sendo cristãos. Porque também nós temos estado a aprender com a palavra de Deus todos os dias que ímpio não é só aquele que não conhece a palavra de Deus. Mesmo aqueles que com a Bíblia debaixo dos braços, todo com terno, enfim, sábado a sábado, terça a terça, vai à igreja, pode ser ímpio, porque a igreja é uma oficina, é um hospital que recebe toda a gente. Mas aqui é preciso, nos demoramos mais um pouco, porque o conselho às esposas cristãs, que eu depois passaria, né, mas pediria mais argumentos, mas eu, relativamente aos homens, é muito enfático. Ou seja, para Deus, ou somos dele 100%, ou não somos dele em nenhuma porcentagem. Para Deus, ou é ou não é. Nunca é 99, nunca é 40, é 100, 100. Ou é zero. Portanto, se não é 100, é zero. Por que eu estou a dizer isso? Porque em Efésios 5, 23, o apóstolo Paulo repetiu várias vezes a questão da fidelidade. A igreja, como corpo de Cristo, espera Deus ser fiel a Cristo, aquele que se entregou sem reservas por ele. Essas metáforas do casamento que Paulo usa se fazem sentir muito aqui no conselho às esposas cristãs, do facto de que o jugo desigual, que não se cinge só em ter um marido não cristão, ou, enfim, que é muito mais amplo, ocorre do facto de que num casamento não pode haver disfuncionalidade. A mulher vai trabalhar com a atuação do Espírito Santo para converter o coração do marido a Deus, ou ambos cristãos, mas que não haja aqui uma disfuncionalidade para que a própria igreja, como corpo geral de Cristo, não seja também disfuncional, porque tem-se dito que quando o lar é disfuncional, o reflexo na igreja é imediato. E o inimigo, ao longo dessas eras, desses tantos anos de pecado, tudo o que faz é disfuncionar a família para que a igreja também seja disfuncional. E aqui há um recado que precisamos abrir bem os nossos olhos, que está no livro Lar Cristão, da irmã Ellen White, página 117, onde, portanto, eu como marido, se for grosseiro, se usar de palavras duras, se for um rude, se for um barulhento, se for um egoísta, duro, que quer dominar a mulher e não amá-la, não como é que eu vou dizer, ajudá-la, andar com ela, enfim, não posso ousar dizer, né? Não posso ousar dizer que eu sou cuidadoso, eu sou amoroso e por isso exijo de ti submissão. Não posso. A irmã White diz que todo marido que dizer à sua esposa, eu sou cabeça, eu sou tua cabeça, eu sou a cabeça do lar, mas é rude, é egocêntrico, é duro, é barulhento, sim, vamos mais longe, bate na esposa, mas o contrário também é verdadeiro. Não pode ser, ou seja, ele não pode dizer que é um marido exemplar, não pode dizer que eu aqui sou a cabeça,
Ou seja, a mulher não pode se submeter a uma desigualdade, a uma disfuncionalidade do casamento, só porque Paulo aconselha pelo Espírito Santo que a mulher seja submissa ao marido, porque mais à frente vamos ver que não é só vós mulheres sejam submissos, ponto. Tem mais. Exato, continua. E realmente esse ponto é interessante quando disse, porque às vezes os homens podem se valer muito disso, mulheres sem ser submissas, mas o que é submissão, na verdade, não é? A submissão não é uma obrigatoriedade. O Maurício disse muito bem, no fundo, a submissão é fruto, é consequência da forma como a mulher trata o homem, não é? Apesar, não é, de que nós sabemos que o homem até pode tratar muito bem a mulher, e existem mulheres que por falta de sabedoria, espiritualmente falando, não compreendem como deve ser. Mas, na verdade, o homem não deve obrigar a mulher a ser submissa. Não é importante que a mulher perceba que o conceito de submissão que Deus pede dela para com seu marido é o mesmo, se não até pede mais ao homem quando exige: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é muito mais profundo, vamos ver logo na lição seguinte. Mas como é que nós conseguimos encontrar esse equilíbrio? Quando percebemos, diz a palavra de Deus, cada um considera o próximo superior a si mesmo, não é? Quando nós entramos nessa base, vai haver mais tolerância, não é? Vai haver mais perdão, vai haver mais paciência, e no fundo vamos nos compreender quando realmente nos pusemos nesse conceito, porque somos todos seres humanos que temos as nossas falhas, não é? Temos nossos defeitos de caráter, mas quando jogarmos ou quando colocamos em cima o sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, o considero o próximo superior a si, porque às vezes quando estamos em conflito, o nosso ego é que sobressai, olha o que eu fiz, olha eu sou, olha, eu. Então, devemos considerar o outro superior a nós próprios, e assim seremos realmente, no caso das mulheres, das esposas, a submissão é algo que vai fluir naturalmente, mas também quando aqui a lição no penúltimo parágrafo diz que a passagem, nesse caso, a submissão da mulher supõe um casamento cheio de amor, de carinho, e não um casamento disfuncional. Exatamente. Conforme disse bem o irmão Breneco, e neste ponto acabamos falando do abuso doméstico, que às vezes acontece tanto do lado da mulher como do lado do homem. Existem homens também que sofrem abuso doméstico. O que é mais falado naturalmente é o que acontece com a mulher, mas do lado do homem também acontece. Então devemos orar, devemos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos transformar a nós e também para transformar o nosso próximo. Mas a verdadeira transformação começa conosco, não é? Nós vamos mudar nós. E depois, com a ajuda de Deus também, o outro lado pode mudar ou não, mas isso já não depende de nós, não é? Já não depende de nós. E quer dizer mais alguma coisa, meu Breneco? Sim, para dizer que como é que eu digo, este parágrafo é muito importante mesmo. Pensar o fato de que o abuso doméstico não pode ser ignorado, não pode passar de lado. Aqui, Efésios 5:23, não está a admitir o abuso doméstico, muito pelo contrário, deve ser denunciado, ou seja, deve ser levado em oração, e se não der, como a Noé Gila disse bem, avançar para que o Espírito Santo ou Deus haja na vida do prevaricador. Portanto, o abuso doméstico não pode, em momento algum, ser negligenciado. Não pode. Ok, agora podemos passar para a igreja como noiva de Cristo, não é? Sim, podemos. Exato. A igreja é a esposa, nesse caso, e o esposo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, em Efésios 5:25-27, diz outra vez: vós, maridos, falamos das esposas, né? Agora, vós, maridos, amai vossas mulheres, não é? Assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. O que Cristo fez pela igreja, que somos cada um de nós, não é? Que são as famílias constituídas, o que Cristo fez pela igreja é algo
que podemos dizer, humanamente falando, é muito difícil, para não dizer impossível, não é? É um amor imerecido. O que é que nós seres humanos fizemos para Cristo morrer por nós? Absolutamente nada. Antes, pelo contrário, rejeitamos o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? O maltratamos, o crucificamos, e vezes sem conta ele nos chama ao arrependimento e nós não nos arrependemos. Mas mesmo assim, ele veio e deu a sua vida por nós. Aqui a lição fala da relação com a igreja como a noiva e de Cristo como noivo. Tem alguns pontos, né? O primeiro diz que Cristo ama a igreja como noiva. Não vamos pensar num relacionamento já com conflito, vamos pensar no início, né? Quando tudo começa, onde o homem está completamente apaixonado, ama a sua mulher, a mulher também. Então, diz, Cristo ama a igreja como a noiva, onde queremos o desejo maior do noivo é depois, no momento do casamento, de ver a sua esposa, toda bonita, toda bem apresentada. Então, Jesus Cristo ama, com amor sincero, amor verdadeiro, ama a igreja como a noiva. Nunca devemos esquecer que esta é uma obra do coração para Jesus Cristo. Jesus Cristo também oferece-se como preço da noiva. Nós em Angola temos o pedido, não é? Temos o nosso pedido onde o homem tem que pagar um preço da noiva. Um dote. Um dote. Aqui a lição fala mais ou menos dessa relação que nos tempos antigos era assim, não era pouca coisa. Às vezes, grandes economias nas aldeias antigas dependiam realmente desse costume. Nós em Angola temos algo semelhante, mas mais ou menos parecido, onde as famílias da noiva pedem um dote ao noivo, e esse noivo tem que apresentar, porque senão não casa. Não é, sim, isso é um costume. Portanto, essa metáfora do casamento é muito, como é que vou dizer, veio a calhar, porque esse costume que Paulo pôs aqui em vigor para os Efésios veio se arrastar ao longo do tempo, principalmente nos continentes africano, creio que asiático, onde o dote às vezes é mesmo exagerado, ou seja, muita coisa que se pede. Isso para dizer que, comparativamente, no campo espiritual, aquilo que Cristo fez por nós, amar a igreja, amar a noiva, dar-se ele mesmo como preço ao que as mulheres estão a pedir, porque nós somos de Cristo duas vezes, pela criação e pela redenção. Como pela criação nós fugimos do Criador, para voltarmos ao redil do Criador, Cristo teve que pagar um preço que não tem cotação em nenhuma bolsa de valor, nas bolsas financeiras do mundo moderno. Ou seja, ele se entregou pessoalmente para a noiva, deu banho. Ou seja, nós sabemos que nas nossas culturas e o que é comum, os familiares da noiva é que preparam a noiva, mas aqui Cristo faz questão de dar ele banho à noiva, ou seja, nós temos que ser batizados, e sem ele fazer isso, a nossa vida de comunhão com ele é vã, e a palavra, a promessa que o noivo passa, nós vamos traçar isso, temos que viver assim, eu proponho assim, viver isso, e tanto a fidelidade da palavra que o noivo passa para a noiva, Cristo a fez com toda, como eu vou dizer, com toda sinceridade. E essa palavra de Cristo não falha. Seria bom se o marido, quando prometessem à noiva de cumprir isto, aquilo, aquilo, aquele requisito todo, os cumprissem ipsis verbis, ou seja, literalmente, para que o casamento não fosse disfuncional, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Portanto, a palavra é Cristo. Eu prometo, o que eu estou a dizer, vou cumprir.
Isso para nos dar exemplo de que nós homens, quando pedimos, quando passamos a nossa responsabilidade daquilo que seremos no casamento, não deveríamos falhar, não temos que falhar. Para sairmos dessa, nosso tempo corre muito, para sairmos dessa parte, dizer que Jesus Cristo adorna e prepara e adorna a noiva, para que os maridos, nos casamentos provavelmente dito, simbolizando aquilo que é espiritual, o façam de coração, ou seja, com toda a entrega, eu tenho que preparar, eu tenho que adornar, eu tenho que me entregar. Me pediram, vou entregar, é caro, é muito, mas eu como amo muito a minha esposa, a minha noiva agora, a minha futura esposa, eu vou entregar. E seria bom se a noiva, o que Cristo espera com todo esse sacrifício, é que a noiva não prevarique, ou seja, que a mulher no casamento sirva ao marido como ao Senhor. Isso nos leva, imagina, vou já lhe passar a palavra, nos leva para o conselho, né, para o conselho, parte 2, a igreja como noiva, parte 2, onde é muito incisivo Paulo dizer, se já na preparação do noivado o homem tiver a apresentar falhas, significa que esse casamento está a abrir caminhos para falhar à frente. Se ele não está a cumprir ponto a ponto com os requisitos exigidos pela família da noiva, significa que esse caminho, esse casamento está a abrir portas, é indício de que poderá não correr bem. E ele diz, quem é que em são juízo vai se ferir? Qual é o homem que em pleno juízo, com todos os cromossomos a funcionar, vai se ferir, vai se magoar, vai se desejar mal? Quem é? Então, se o homem não tem, não, quer dizer, não pode ferir-se, não pode ferir. Então, eu tenho aprendido que primeiro você tem que se amar para poder amar a outra pessoa. Se você não se ama, não vai conseguir amar a pessoa. Se o homem, entre aspas, se fere, ou seja, abusa do seu corpo, fuma, bebe, drogas, quer dizer, dorme mal, não se ama, não tem condições de amar a noiva, não tem condições. E esse casamento entra para um fracasso. Sim, realmente, Jesus Cristo ensinou-nos o verdadeiro modelo do que é ser um esposo, não é? E do que é ser uma esposa. Quando ele próprio dá a sua vida pela igreja, pela esposa. Isso não significa, na verdade, que Jesus Cristo não se ama, não é? Não é isso que o Breno está a dizer, naturalmente. O significado é muito mais profundo. É no sentido, conforme nós falamos inicialmente, de considerar o outro superior a si mesmo, não é? Jesus Cristo veio a essa terra e em nenhum momento ousou ser superior a qualquer um, mesmo sendo, não é? Porque, na verdade, a verdadeira grandeza está no servir. Infelizmente, nós temos, no nosso mundo secularizado, é o contrário. Quando temos alguma função, por exemplo, muitos homens, digo em Angola, não digo em África, porque não fui pelos países todos, mas em Angola, infelizmente, usam e abusam do mulheres serem submissas aos vossos maridos. E ficam por aí. Ponto. E não continuam. Portanto, é um contrassenso muito grande. E depois acabam obrigando as mulheres a serem um papel quando eles, na verdade, não fazem absolutamente nada para que as coisas funcionem, não é? Tem que haver um equilíbrio entre os dois, não é? Eu devo me amar, o meu marido deve se amar, sim, mas, na verdade, para que o relacionamento seja saudável, é importante que haja esse sentido de que eu estou para lhe servir e ele está para me servir também. Porque Cristo veio para servir, Cristo serviu a igreja, mas ele também não espera pouco da igreja, não é? Ele veio servir a igreja, mas ele não fica com a pessoa que não quer ficar com ele. Não. Não, nem de longe, não é? Isso já demonstra amor próprio, de alguma forma. Quer dizer, Jesus está disposto a dar a própria vida, mas para aquele que quer também ficar com ele, não é? Nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte. No relacionamento, na vida espiritual, cada um tem a sua parte a cumprir. Temos que cumprir a nossa parte, porque se não cumprimos a nossa parte do acordo, as coisas não funcionam, não é? E Jesus Cristo veio nos dar aqui o modelo daquilo que se deseja, não é?
veio o próprio Cristo. É incrível, porque mesmo na relação de noivado o que acontece não é isso. Normalmente a mulher organiza-se e o homem organiza-se, mas não, aqui nós vimos Jesus Cristo praticamente a fazer quase tudo pela noiva, não é? Prepara a noiva, até a cerimônia, quer dizer, é uma coisa incrível. E isto que seja um exemplo para os homens e para as mulheres também, do sentido de abnegação, não é? Que é algo completamente contrário ao que o mundo exige, ao que o mundo pede. Isto para o mundo é loucura, não é? Nós já vemos no mundo onde o próprio conceito em si de casamento já está completamente ultrapassado, não é? Isso é uma utopia, as pessoas podem falar com quem quiser, mesmo tendo um compromisso legal de que são casados, são marido e mulher, o conceito já não é tão assim, já muitos conceitos que se consideram normais, que é uma autêntica aberração, nós sabemos muito disso. Mas como temos pouco tempo, vamos se calhar avançar e dar Sim, já temos muito sim, pouco tempo e de dizer que, quarta-feira. sim, quarta e quinta-feira eu queria juntar, depois mais se calhar dar um remate, dizer que na quinta-feira, uma só carne, para o mundo isso é apenas uma história bíblica, é algo que não se pode concretizar. Eu antes de casar, tenho que conhecer a mulher. Eu como é que vou saborear um determinado almoço? Como é que eu vou de antemão saber que essa comida que estão a preparar para mim é boa se eu não provei? Para o mundo, uma só carne. Portanto, se eu a partir aprovei essa comida aqui não, isso não me cheira bem, já não avança. Ou seja, você conhece a mulher ou conhece o marido antes, depois ou não se casam, ou se casam, e ali entra a tal disfuncionalidade, a falta de unidade, que um atrás do outro, cada erro irá piorar mais no relacionamento, mas o que Deus nos pede, a partir de Gênesis 2:15 até 25, ligando com Efésios 5:31, é unidade. É unidade. Ou seja, Deus espera que haja unidade sexual para se espelhar numa unidade emocional e numa unidade espiritual. Depois, o inverso é unidade emocional e espiritual, que dá um grande significado a uma relação sexual para uma espiritualidade sã do casal, que vai passar a sua influência de um relacionamento equilibrado e funcional para a igreja também ser um local de relacionamentos equilibrados e funcionais. Mas, infelizmente, a sexualidade, como disse bem a irmã Gilda, está completamente banalizada. E aquilo que Deus nos orienta para sermos autênticos no casamento, como Deus o fez, com sentido apenas altruísta e não egocêntrico, ficou tão logo quando Adão e Eva caíram. Para dizer que, antes de passar a parte final para a Isilda, dizer que a mulher não tem vontade própria, eu digo que tem. Há um provérbio africano que diz que quem gosta do veado tem que gostar também dos seus chifres. O que significa? Significa que não podemos interpretar Efésios 5, 22, 24 e Colossenses 3:18 na injunção de que vós, mulheres, sejais submissos aos vossos maridos. Ponto. Não é só isso. Tem que ser, vós, esposas, sejais submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Por isso é que não se pode tomar a letra, a instrução, sejais submissos, e o marido faz um guisado de porco, faz. Eu amanhã, você vai à igreja, mas eu quero ir por aquilo. Você vai à igreja, mas tens que me levar na chapa. A partida, o marido, Paulo que fala do marido, o marido, se aceita a mulher cristã como ela é, como ela está apresentando os requisitos de que ama um Deus todo-poderoso, que a comprou com preço incomparável. O marido não pode só dizer isso porque quer atingir um objetivo, tem que aceitar com aquilo que vai decorrer mais à frente.
Portanto, quando o marido não tiver a ser gentil, não tiver a ser paciente, não tiver a ser tolerante, nem atencioso, nem cortês, Lara de Mendicha, página 118, a mulher não pode dizer, não, eu tenho que ser submissa, porque é assim que a palavra de Deus orienta, não. Submissa como o Senhor. Eu vou ser submissa ao meu marido, mas é isso que Deus quer. Por isso que eu digo, a mulher tem vontade própria? Tem vontade própria. Exatamente. E esta lição do modelo de casamento de uma só carne, a lição diz-nos que é um modelo antes da queda do homem, não é? Quando Deus orientou ao casal, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e se tornará uma só carne. É uma declaração sobre o casamento realizada, conforme nós falamos, antes da queda, e aplica-se às relações entre marido e mulheres cristãos, não é? Exato. Nós estamos numa época pós-queda, onde as coisas, já falamos, estão completamente trocadas, não é? Onde falar de submissão da mulher é um absurdo, onde falar de homens amai vossas mulheres é uma coisa que não existe. Mas este modelo que Paulo aconselha as famílias cristãs a seguirem, porque, segundo estudos, grande parte dos problemas no relacionamento acontecem quando o casal não é unido. Aqui quando diz uma só, porque às vezes é por causa de terceiros mesmo, ou o primo, ou o pai, ou o irmão, é sempre, a maior parte das vezes é por causa de terceiros, não é? Mas quando há união no casamento, quando diz deixará o pai, a mãe, é no sentido de que a partir da altura em que eu me caso, eu e a minha mulher nos tornamos uma só carne, não é? Agora as nossas contas devem ser juntas, agora os planos devemos conversar e fazer as coisas, é também nesse sentido. E aqui a lição diz que grande é este mistério. Quer dizer que não é fácil fazer isso, não é? Não, não é fácil. Só com a ajuda de Deus é que nós conseguimos. E se nós, com a ajuda de Deus, pedimos a ajuda de Deus, nós vamos conseguir e teremos realmente relacionamentos mais sadios, relacionamentos mais saudáveis. E desta forma teremos igrejas mais fortes, igrejas mais estruturadas, famílias mais felizes. Também a lição fala-nos do cuidado que os pais devem ter para com os filhos, não. Os filhos devem respeitar, honrar os seus pais. E os pais não devem incitar os filhos à ira, não é? Porque às vezes pensamos que o facto de sermos pais podemos fazer 30 por uma linha porque eu sou o pai, eu sou o pai. Não é verdade, não é? Também o Senhor nos aconselha a forma como devemos tratar os nossos filhos. Devemos tratar os nossos filhos com amor, devemos respeitar os nossos filhos, tratá-los como seres humanos, porque também são filhos de Deus. No final das contas, somos todos irmãos, não é? E devemos nos tratar com respeito. Bom, irmãos Hilda, amigos, nosso tempo acabou, excedeu-se um pouco. É muita coisa para falar aqui, maridos e mulheres juntos na cruz, mas a nossa vida é regida pelo tempo e o tempo é um recurso não renovável. Nós esperamos que esse pequeno introito, esse pequeno sumo que nós exprimimos aqui seja degustado ao longo dos dias, né, a cada lição, dessa lição número 10, porque é muita coisa para o nosso aprendizado e esperamos que o Espírito Santo nos faça compreender qual é o papel do marido, qual é o papel da mulher, dos filhos, numa família que Deus espera só e só funcional. Há defeitos, há, mas moldado por Ele, para que a igreja, como corpo de Cristo, realmente vença todos esses desafios que estão à nossa frente para receber o noivo naquele dia glorioso. Amém. Amém. Boa semana a todos. Boa semana.